Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da importância da maternidade e da paternidade para todos nós. Vamos começar aí na vida da criança. A criança, ela não tem uma percepção clara da paternidade e da maternidade, mas a falta da paternidade ou da maternidade traz uma importância muito grande para essa criança que tornou-se adulto. Vamos lá, nós temos, em regra, o complexo de Édipo. Então, os meninos são mais apegados à mãe e as meninas são mais apegadas ao pai. Entretanto, o pai e a mãe são nossos primeiros amores. Então, nós temos paixões por eles, né? E esse amor vai durar a vida inteira, mesmo que tenha relações conturbadas. Vamos falar aí, uma menina que cresce sem uma figura paterna, ela não vai ter referências para um relacionamento. E quando ela cresce com um pai agressor, um pai alcoólatra, um pai que de repente tem algum problema realmente, ou de algum transtorno, ou algum problema mental, ela vai ter uma referência prejudicada quando adulto. Então, se ela não foge à regra, se ela não vira a curva, ela na verdade vai ter um relacionamento muito parecido com o que a mãe teve, porque é a referência que ela tem. E nós, como seres humanos, nós seguimos os exemplos que nós temos como criança. Um menino que tem uma mãe que é agredida, uma mãe que é violentada, ou uma mãe que de repente é opressora demais, ele vai buscar essa referência no relacionamento adulto. Ou seja, ele vai querer uma mãe, vamos falar assim, se ele vê agressões dessa mãe e não tem uma decisão dessa mãe, né, ele vai realmente, a probabilidade de se tornar um adulto agressor vai ser muito grande, porque ele vai procurar uma referência de companheira, de mulher, de namorada, que aceite aquilo que ele viveu. Porque realmente a exemplificação para uma criança é muito importante. Então, por isso, fica o conselho de cuidar bem da sua criança, de ter uma paternidade, uma maternidade importante para o teu filho, porque é disso que o teu filho vai viver uma vida adulto. Uma criança, um menino que não tem uma figura paterna, ele na verdade tem que ter uma sustância muito grande dessa mãe, né? Essa mãe tem que fazer uma figura materna e paterna para que ele possa se tornar uma pessoa completa, porque senão ele vai ficar faltando uma figura paterna. E aí vai me falar, tem alguma coisa com referência a gênero? O menino que foi criado pela mãe vai se tornar-se, de repente, um menino mais afeminado ou mais delicado e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o menino criado pela mãe somente, não tem problema algum se essa mãe realmente teve afeto, carinho, proteção e ensinou essa criança a viver como homem. Então ele vai se tornar um adulto completo. A mesma coisa acontece com uma menina que é criada pelo pai, ou vice-versa. Então, na verdade, o importante é, de repente, às vezes, mostrar para essa criança qual é o seu afeto e realmente demonstrar esse afeto com clareza e precisão. Porque a falta desse afeto vai trazer realmente algum problema psicológico para esse adulto que teve essa falta. A menina às vezes não vai conseguir ter um relacionamento bacana quando ela teve a ausência do pai na infância, né? Então, de repente, às vezes ela vai ficar numa busca incessante de relacionamento. Se essa menina viu a mãe sendo abusada quando criança, ela de repente vai ter um receio, vai ter certa raiva da figura masculina. A mesma coisa acontece às vezes com o menino. Às vezes ele vai ter uma raiva da figura masculina por conta da agressão que ele via. Vamos falar aí então na questão de uma criança que é abusada pelos pais. Naturalmente essa criança vai ter algum transtorno quando adulto. Por quê? Porque na verdade a figura
que era o amor da vida dela, abusou dela, né? Eu digo não só abuso físico, mas abuso psicológico, abuso moral. Então vai se tornar um adulto que vai precisar de um tratamento. Então aí hoje a gente vê adultos que são agressivos e são de famílias boas e a gente fala teve uma criação bacana, o irmão não é assim, mas ele é por conta de algum trauma que teve na infância. Então a psicanálise ela volta um pouquinho na infância justamente para amenizar isso. A psicanálise volta e vai apagar aquele momento? Não, mas vai ressignificar. E aí realmente tornar-se essa pessoa feliz e se reencontrar na fase adulta, mesmo que tenha perdido lá na infância essa figura materna ou paterna, tá bom? Fica a dica para vocês então, quem é pai, quem é mãe, dê afeto, dê carinho, veja teu filho como um ser humano que vai crescer e que se você for um exemplo bom, que ele veja esse exemplo e seja como você. Se você não é um exemplo muito bom, mostre para ele que existem pessoas boas. Dê exemplos e fale com teu filho de coisas boas. Porque é assim que você vai criar realmente, e é assim, e esse é o maior presente que um pai e uma mãe pode dar para um filho. Fica a dica então aí para os pais e para as mães.